Sim, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos nos encaminhar já para o final dos acontecimentos aqui para o fim do que a gente chama de Primeira República. O que eu vou destacar aqui? Nós vamos começar a ver as críticas que vão começar a ocorrer em relação à República, né? Que República, professora? Surgiram pessoas na sociedade, você sabe que um grupo nunca está totalmente satisfeito, sempre tem um grupo que apoia o governo e grupos que são contra o governo. Então começou a surgir dentro do próprio Brasil um grupo de pessoas, né, de intelectuais, pensadores, que começaram a criticar a República, o modo em que a República, como as coisas estavam acontecendo no Brasil. O que, por exemplo, esse poder exagerado que tinha as oligarquias aqui no Brasil, né? Aquele poder dos coronéis, aquele poder centralizado, lembra daquela cadeia de entrelaçamento entre o coronel, o governo estadual, o governo federal, um ajudando o outro, então eram oligarquias. O que é mesmo a oligarquia? Só lembrando os que não lembram mais, né? Oligarquia é um governo onde poucas pessoas mandam. Então, eram civis. O que é civis, professor? Pessoas que não são militares. Toda vez que a gente está falando do civil, são pessoas que não são os militares. Eram civis que estavam no poder, mas era um pequeno grupo, ou seja, oligarquias, né? Baseada naquele sistema dos coronéis, e principalmente um grupo que estava mais centralizado lá no sul e sudeste do país, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro. O poder estava mais centralizado ali. Lembro daquela política do café com leite, onde se alternava gente de Minas Gerais e de São Paulo no poder. Então, as fraudes começaram a ser criticadas, as fraudes que aconteciam nas eleições, que nós já falamos nos vídeos passados. Então, isso tudo começou a haver uma crítica dentro do país. Surgiu nesse contexto um movimento chamado de tenentismo, que foi feito por militares de média e baixa patente, de tenentes para baixo, dentro do exército, e começaram a criticar o governo. Segundo eles queriam o voto secreto, que naquela época não era o voto secreto, queriam o fim das fraudes, queriam um país com mais respeito e, de certa forma, a gente não pode deixar de analisar que eles também estavam chateados, digamos assim, com esse poder secundário que tinha sido deixado os militares nesses governos civis, né? Porque no início eram os militares que mandavam, lembram? O governo de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e depois os grupos locais, as elites, né, essas oligarquias, conseguiram tomar o poder dos militares. Então não deixava de haver um certo ciúme. Então começou a haver também esse descontentamento. Entre esses grupos de militares que começaram a se contrapor a esse governo, o governo durante a República, esse governo civil, né, começaram a criticar, houve um que surgiu no Rio Grande do Sul, que foi o que ficou mais famoso, que foi a chamada Coluna Prestes. Lá tinha um militar de uma patente maior, ele era ele era capitão, Luiz Carlos Prestes. Então, a coluna de Luiz Carlos Prestes juntou os seus homens, né, que eram do Rio Grande do Sul, e se juntaram junto com os outros militares que eram de São Paulo, Rio de Janeiro, e eles começaram a fazer como é que a gente pode dizer? Uma itinerância. Eles começaram a andar o Brasil inteiro, né? De que, professora? A pé, de carro, alguma coisa? Não, a cavalo. Eles andaram o Brasil inteiro, que era para chamar a população, né, contra o governo que estava na época, esses governos, mesmo sendo governos civis, mas que eram governos fraudulentos, né, e que eles queriam tirá-los do poder. Então, esses tenentes, esse grupo acabou sendo perseguido, eles começaram essa andança pelo Brasil em 1825, desculpa, em 1925, e inclusive a coluna Prestes ela chegou a passar aqui pelo Maranhão, ali onde hoje é Caxias. E eles ficaram até mais ou menos 1927, quando foram perseguidos pelo exército. Onde eles chegaram, eles eram perseguidos pelas elites locais, pelos poderes locais, né? Porque estava falando era mal deles e não iam ser bem recebidos. Eram recebidos por alguns que eram simpatizantes das ideias dele, mas
perseguidos pelo policiamento local. Então, em 1927, o próprio governo federal fez uma investida muito grande contra eles e exilou, ou seja, tirou-os do exército brasileiro e exilou muito deles na Bolívia, outros na Argentina, inclusive Luiz Carlos Prestes foi exilado na Argentina e por lá ficou durante muitos anos. Vamos continuar nosso próximo vídeo.